Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. Nessa noite, nós vamos conversar a respeito de um tema que nos traz bastante conforto. Vem um tema bastante apropriado aí para essa época de final de ano, né? E já eu vou receber aqui a pessoa que vai conversar com a gente. Vou aproveitar para ir dando boa noite para a Rita, para a Lucimar, para a Giovana, do que já está chegando por aqui, a Miriam também. Bom demais estar com vocês nessa noite, pessoal. Oi, Vanessa. Oi, Pati. Está aqui aceitando o convite do nosso convidado. Acho que daqui a pouquinho já conseguimos vê-lo. Tentar inserir por aqui também. Só um minutinho aqui. Vamos ver se agora vai. Oi, Lígia também. Boa noite, gente. Oi, a Denise também deu boa noite pra gente. Está sempre por aqui a Gladete, a Marli. Muito bom. Já estou vendo que o Guilherme está por aqui. Guilherme, eu já estou enviando aí os convites e recebendo os teus, mas por algum motivo a gente não conseguiu ainda se ver, né? Oi, Pedro Paulo. Ah, que tá aparecendo, ó, que não tá podendo entrar. Não tá conseguindo aceitar o convite. Às vezes isso acontece, viu, Gui? Oi, Agora pessoal. deu. Boa noite. Ótimo, querido. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Gente, o Guilherme Tonini tá aqui com a gente essa noite, pela primeira vez no Evangelho no Lar, na nossa casa. Um trabalhador de muitos anos na nossa casa, das doutrinárias de sábado. Um grande amigo. E que bom, Gui. Tô bem feliz de você estar aqui com a gente. Valeu, vamos conhecer aqui. Estudar juntos Seja aqui. muito, muito bem-vindo, viu? Valeu. E você conhece bem esse roteiro, né? Mas a gente gosta de sempre explicar para todo mundo, todos os domingos, que a gente faz o Evangelho no Lar de acordo com como nos foi ensinado pela espiritualidade, né? Que a gente abre com uma prece inicial, faz a leitura de um trecho, pode ser do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser de alguma obra que você tem em casa, que remeta ao Evangelho de Jesus. E aí a gente faz alguns comentários, reflexões a respeito do que leu, fecha com uma prece final. Sempre muito bem-vindo ter uma aguinha do lado, porque a gente nunca está sozinho. A espiritualidade amiga se faz presente nesses momentos, higieniza, né, a nossa casa vibracionalmente. Então, é um momento muito especial da semana. O importante é ter um dia e um horário pré-determinados e seguir a risca, né? Ter aí essa disciplina de fazer sempre, os benefícios a gente sente no coração. Então, para seguir esse roteiro aqui, Gui, vou te convidar para fazer a prece final, aliás, a prece inicial do Tá, nosso encontro, pode ser? pode ser. Então tá, A obrigada. leitura, a leiturinha é depois, né? Isso, pode deixar que a leiturinha eu faço por aqui. Da- beleza. Então vamos todos em nossos lares, nos unindo com a espiritualidade amiga de cada um, nossos mentores espirituais, os mentores também da nossa querida associação, que nesse momento estão nos auxiliando também, nos enviando luzes, e também a Jesus, nosso mestre, nosso guia, para que tenhamos um momento de muito aprendizado, de reflexões puramente espirituais, que nos auxiliarão em nosso processo, em nossa reflexão, em nossa proceder diante dos desafios de cada dia. Que possamos assim ter forças, renovar nossa fé, nossa boa vontade de seguir com Jesus em cada dia, confiantes no que Deus sempre
espera o melhor de nós e prepara o melhor para nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Gui. Bem-vindo, pessoal que está chegando por aqui. Já vi que o Aurélio chegou por aqui. Boa noite, Aurélio, a Malu. Boa noite, Alberto, Fábio, Mari. Todo mundo que está por aqui, gente. É uma delícia ter esses corações se encontrando todos os domingos, viu? E a gente está lá no capítulo 6. Semana passada falamos a respeito do jugo leve, né? A Elisa nos explicou tão bem a respeito dessa necessidade que a gente tem, né? De ter mais leveza na vida, uma vez que a gente segue, né, o que foi prescrito no Evangelho. E hoje a gente vai falar do Consolador Prometido, que diz assim, lá nos itens 3 e 4, tá? Do capítulo 6. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isso está lá em João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Daí interpreta Kardec para a gente. Jesus promete um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não conhece ainda porque não está maduro para compreendê-lo, que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para fazer recordar aquilo que o Cristo disse. Se, pois, o Espírito de verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não disse tudo. Se ele vem fazer recordar aquilo que o Cristo disse, é porque isso foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. Ele ergue o véu, deixado propositadamente sobre certos mistérios. Vem, enfim, trazer uma suprema consolação aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, dando uma causa justa e um fim útil a todas as dores. O Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas de que forma se achar feliz sofrendo, não sabendo por que se sofre? O Espiritismo lhe mostra a causa nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem espia seu passado. Mostra-lhe o objetivo naquilo em que os sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura, e são a depuração que assegura a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha o sofrimento justo. Sabe que esse sofrimento ajuda o seu progresso e o aceita sem lamentar. Como o obreiro aceita o trabalho que deve lhe valer o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se abate sobre sua alma, fazendo-o vir do alto. A importância das vicissitudes terrestres se perde no vasto e esplêndido horizonte que ele descortina, e a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido: conhecimento das coisas, que faz o homem saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Chamamento aos verdadeiros princípios da lei de Deus e consolação pela fé e pela esperança. E esse tema remete a gente muito, né? A própria fundação da doutrina espírita, né? A codificação, aos grandes significados, né? Dessa revelação
E eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Eu sei que é um tema que vocês estudaram recentemente na doutrinária de sábado, também tivemos palestra a esse respeito, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Exatamente. Teve várias agora recente, né? É, o que me chama muita atenção sempre, né, quando vem no estudo em torno do Consolador Prometido, né? Nessa certeza que Jesus é a porta mesmo, é o que traz essa moral que nós tanto buscamos construir em nós. E ele veio e vivenciou na época dele, né? Acredita. E hoje vem o Espiritismo e mostra, né? Eu gosto muito daquela parte, ele mostra a causa dos sofrimentos, né? Como que a gente vai entender o bem-aventurado dos aflitos? A gente não tinha esse entendimento muito completo. A gente tinha percepções de cada um ali, mas não tinha. Eu acho que com a vinda do Espiritismo, ele dá essa certeza de que do que passamos, da origem e, do, e da e do que vamos conseguir passando, bem sofrendo o que a gente está, as turbulências do dia a dia, por exemplo. E ali logo à frente, essa da fé inabalável no futuro, né? Sem e a dúvida não mais lhe aposta da alma, porque a gente às vezes tem aquela fé vacilante, né? Muitas vezes de, no, de em vivências no tema de religião e com o espiritismo, com ele dá mesmo essa fé, né? Em todo o livro dos Espíritos, todas as obras nos mostram, nos dão certeza, conforme a gente vai aplicando isso, estudando e aplicando, essa fé ela vai se tornando cada vez mais inabalável e é isso que vai nos movendo nessa direção de querer conhecer cada vez mais Jesus e viver o que ele nos ensina, que daí é a junção entre Jesus e o Espiritismo, né? Onde a gente, com o Espiritismo a gente tem esse conhecimento e a gente sempre é remetido a ver como Jesus procederia em determinada situação, como Jesus ensina a perdoar. E é bem aquele conceito que tem ali, bem na introdução, né, que fala, né, que os evangelhos, né, os atos comuns, os milagres, as predições, mas a gente sempre tem que se atentar na parte moral do ensino. E essa parte moral é onde é essa ligação. Eu acho que é o que chama atenção mesmo. Sim, esse resgate que a doutrina traz, né, do Evangelho de Jesus, né, que é isso que Exato. tá colocado, que ficou durante uma parte aí da nossa história, né, por N motivos, o homem, né, na sua, enfim, nessa nossa jornada evolutiva, na nossa imperfeição, a gente ao Uhum. longo de milênio aí, né, interpretamos, quase 2 milênios, interpretamos os ensinos de Jesus à nossa maneira, segundo os nossos interesses transitórios, né, materiais. E vem esse resgate, né, do que há de mais puro no que Jesus nos ensinou. E que estava dito por parábolas, assim, a gente sempre resgata a conversa, por exemplo, de Jesus com Nicodemos, quando a gente vai falar a respeito de uma das grandes revelações da doutrina, que é a pluralidade das existências, né? Também. Então a gente fala muito da imortalidade da alma, que veio né, com a doutrina espírita de uma forma inquestionável mais, porque uma vez que a Exato. gente tem a ciência, né, o conhecimento, a revelação das várias realidades, Kardec fala na Revista Espírita e também na Gênese, ele traz lá no primeiro capítulo, da necessidade que a espiritualidade revela diferentes momentos de diferentes espíritos, espíritos que por vezes vinham se comunicar e não sabiam que estavam desencarnados, ainda acreditavam estar encarnados, vivendo suas rotinas, né? Então não vem só
se comunicar aos espíritos que já estão numa certa esfera, numa consciência, né? Lá na sua jornada evolutiva, digamos, mais adiante do que a gente. Vem esse sim, mas vem uma série de amostras que a espiritualidade traz para exemplificar e comprovar, né? Kardec sendo esse professor, esse cientista, né? Vem também eles mostrar, olha só, tem toda essa jornada, né? Vários níveis aí de momentos que a gente passa, né? Cada um de nós aí nessa progressão infinita, rumo à felicidade, ao reino de Deus, ao nosso aperfeiçoamento, né? Então tem toda um caráter científico mesmo da doutrina espírita, da Mas, revelação espírita, que vai levar, acho que é isso que você estava trazendo para a gente, que é a fé raciocinada, que é a gente não mais acreditar apenas, né? Ou somente porque a gente está propenso a isso, ou por dogmas, ou por, né, enfim, nossos medos, mas o contrário, acreditar porque a gente, né, foi comprovado que a gente aqui e né, tá estudando, porque a gente estuda, porque se revela, porque a gente sente, né? E pela questão da mediunidade e tudo mais. Então, tem sim, eu acho que vem junto com a doutrina esse compromisso. Porque sabe exato. aquela frase, né, Gui? Ai, a ignorância é uma bênção, tem gente que fala, né? Por que você fala isso? É porque enquanto eu não conheço, eu não me comprometo, né? É verdade. Então, uma vez que vem esse conhecimento da doutrina a respeito do progresso espiritual, da necessidade do avanço moral para que a gente progrida, vem junto a responsabilidade, né? Então, a doutrina espírita traz para a gente esse conhecimento a mais, mas esse conhecimento ele vem junto com a necessidade da ação, né? Não existe mais aí as a ideia de que haveria transições por simples sorte do destino, né? Ou qualquer coisa que o valha, né? Então, assim, eu quero a felicidade eterna, então não tem terreno comprado, não tem no céu, Não tem não mais. existe mais, não tem mais essas desculpas, né? É pelo mérito mesmo das nossas conquistas, do desenvolvimento das virtudes, né? Então, vem junto, né? Essa questão de nós, né? Diz aqui Kardec, a terceira revelação vinda numa época de emancipação e madureza intelectual, isso lá na Gênesis, tá, gente? Ah, Em tá. que a inteligência já desenvolvida não se resigna a representar papel passivo. Então, né, o homem nada aceita às cegas, mas quer ver aonde o conduzem, né? Quer saber o porquê, o como de cada coisa, né? Então a gente já tem essa necessidade, né? Claro que sem tirar todo o mérito das duas revelações anteriores, né? A revelação de Moisés salvou quantos, né? A revelação do Cristo, quantos se modificaram intimamente a partir daquela revelação daquele momento na humanidade, né? E nós estamos aqui, os trabalhadores da última hora, necessitando desse apelo intelectual para que a gente se comprometa, que a gente também mude, né? Para que a gente Exato. também persiga um caminho de luz, né? De trabalho, de caridade, né? Então vem essa revelação realmente resgatar tudo isso, né? Então, diz Kardec aqui, a gente já não aceita mais qualquer coisa, né? A gente quer saber o porquê e o como. Então, tenha ela que ser, ao mesmo tempo, o produto de um ensino e o fruto do trabalho, da pesquisa e do livre exame. Os espíritos não ensinam, senão justamente o que é mister para guiar o homem no caminho da verdade. Então, é muito deliberado isso, né? Não é feito também de qualquer jeito, não é, né? Não é mera matar a curiosidade, né? Não é sobre isso, mas abstém-se de Até pode, revelar até pode começar matando a curiosidade, mas aí você e para por já ali, vai, né, Gui? já Porque vai assim, desviar, vai mudar. precisa ser o nosso. Por que não vem a espiritualidade diz pra gente assim, então agora que a gente conhece que existe uma sabedoria, existem espíritos mais avançados que a gente, por que eles não vêm É, nos dar né, a cura, né, de tudo? Teve a pandemia do Covid, por que não vem então a vacina ali, a prescrição da vacina na semana no, seguinte, né? é, É necessário que a gente tenha do nosso mérito, do nosso trabalho, do nosso esforço, do trabalho coletivo,
né? Então, quantos aprendizados, né? Nessas questões aí que a gente passa no dia a dia, né? Nas discordâncias e por fim, nas concordâncias, né? No trabalhar em Sim, conjunto, no batalhar intelectualmente, o avanço. Então, tá tudo rumando para esse progresso, com certeza eles intuem, né? Mas sim, o nosso livre-arbítrio de entender essa intuição, praticar e levar a cabo pela nossa ação, né? Então é isso que Kardec diz aqui para gente, ó. Abstém-se de revelar o que ele, homem, pode descobrir por si mesmo, deixando-lhe o cuidado de discutir, verificar, submeter tudo ao cadinho da razão, deixando mesmo muitas vezes que adquire experiência à sua custa. Fornece-lhe o princípio, os materiais. Cabe ao homem aproveitá-lo e pô-los em prática. Então, é isso que eu também queria que a gente conversasse aqui, sabe, a respeito desse uhum, Consolador prometido que vem explicar para a gente muita coisa, mas não nos livra das experiências desafiadoras. exato. As experiências, principalmente, né, ao lado. Mas tu falou duas coisas que eu fiz duas conexões aqui, Emília. Que tu falou tanto da revelação de Moisés e Jesus, quando vieram, né? E agora do raciocínio, né? De quem está querendo aprender e vivenciar esses ensinos. Se for pensar, quantos obreiros, os obreiros do Senhor mesmo, que se transformaram e viraram obreiros de Jesus desde Kardec, já se entregaram e raciocinaram naquele tempo com o que tinham. Depois com Jesus também, e durante o período da Idade Média, muitos aí, os livros espíritas também tiveram vários, os romances de Emmanuel, por exemplo, ali, né? Que se transformaram com esses mesmo entre as dúvidas ali que tinha nas reflexões, na interpretação do conhecimento do Evangelho e tudo mais, né? E agora está aí, agora o conhecimento está aí, né? A gente tá aí, a comunicabilidade com os espíritos, todo esse conhecimento que traz, né, nas obras básicas. Então, a partir de agora a gente pode, do zero, a partir da dúvida, ler, quero entender sobre o Espiritismo, nunca vi sobre, eu vou ler. Você vai ler e você vai começar a raciocinar e você mesmo pode fazer o seu caminho e a sua reflexão íntima, reforma íntima e transformação da sua caminhada a partir de forma independente, vamos dizer assim. Claro que independente no sentido moral, mas você sempre vai ter que ir para as experiências. É nas experiências onde a gente vivencia o que a gente está. Então a gente vai ver o maior sentido nas experiências do dia a dia, mais entrega, mais o porquê disso, entender o objetivo de determinadas situações que passamos, o motivo e a importância de praticar a caridade e assim por diante, né? A gente vê os valores e desperta muito mais se estivermos dispostos com essa boa vontade de Sim, melhorar a nós e as próximas. é isso Foram mesmo. reflexões que me vieram. É isso mesmo. Tem aquela frase de Paulo, né, que eu passo pela dor, mas eu já não mais sofro, né? Então, é isso, é o conhecimento de que eu estou passando por isso, porque existe uma razão para isso, um aprendizado aqui, mas o sofrimento, ele, uma vez que eu já não tenho, né, a dúvida, esse É, sofrimento ele é acalentado. você É muda a esse é o direção do consolo, né? sofrimento, você muda a direção, você Isso. sabe o bem sofrer, né? Não é sofrer e ficar ali estagnado. Não, é o bem saber, assim, com boa vontade, superar e tem formas mesmo. A própria, se você está com uma dificuldade, faz e deixa um pouquinho de lado e faz um trabalho de caridade, você também se desconecta um pouco disso. Então tem meios que o próprio Espiritismo nos dá de superar as dificuldades e trabalhando em meio a tudo isso. Então, Isso mesmo, é isso mesmo. A Marli comentou aqui que é aprender com os nossos erros, né?
Então, existem, a gente vê no Evangelho, dois tipos de aflições, né? Que a gente passa, duas causas para as aflições, né? As causas que a gente mesmo buscou nessa vida, pelas nossas escolhas atuais, e as causas que a gente buscou também em vidas anteriores, que a gente não se recorda, graças a Deus, o véu aí do esquecimento do passado, né? Que a gente não lembra, que a gente não consegue ainda, né? Conectar para o nosso bem também, mas que está lá no passado essa resposta, né? E que com certeza a gente está passando, que é para essa evolução, para esse progresso, né? Da nossa autossuperação. E Gui, a gente perguntou para o pessoal aqui no Instagram hoje, né? Porque a doutrina espírita, ela nos conforta. Esse Uhum. consolador prometido atende justamente, né? Diz aqui Kardec também na Gênese, reconhece-se que o Espiritismo realiza todas as promessas do Cristo a respeito do Consolador anunciado. Ora, como é o Espírito de verdade que preside ao grande movimento da regeneração, a promessa da sua vinda se acha por essa forma cumprida, porque de fato é Ele o verdadeiro Consolador. Então, esse conhecimento que nos conforta, né? Que nos faz pensar a respeito desse sofrimento que você falava, né, Gui, que tudo tem motivo, a imortalidade da alma, sentimos muita saudade dos nossos entes queridos que já se foram, porém sabemos que iremos reencontrá-los, né? Que é tudo um momento, uma passagem. Sabemos que estão bem, que estão melhores do que estariam, né? Sabemos também da bondade de Deus, da justiça divina, essa certeza no nosso coração, né? Pela fé raciocinada. Então, isso é muito importante. A gente perguntou para o pessoal aqui, então, que tipo de conforto a doutrina oferece para as pessoas, né? E aí as respostas são muito legais. Eu me identifiquei com todas elas aqui, né? O acolhimento, que cedo ou tarde todos seremos plenamente felizes, é um conforto, né? Esse conhecimento a respeito da realidade dos espíritos que já estão mais avançados do que nós, né? Exato. Que maravilha, né? Habitar os mundos superiores, um dia chegaremos lá. O conhecimento, diz outra, o simples fato de nós sabermos sobre a imortalidade da alma já nos conforta. O esclarecimento do que somos, né? Somos espíritos imortais passando por uma experiência material, de onde viemos, por que estamos na Terra e para onde vamos. A imortalidade da alma, conhecer a lei divina, que é puro amor, misericórdia, justiça e caridade. Conhecimento da imortalidade da alma e do progresso espiritual. Saber que continuamos vivos, a reencarnação, aprender sobre autoconhecimento, saber que estamos de passagem, entender que nosso espírito vive eternamente a imortalidade da alma e a certeza da felicidade verdadeira. Então, olha que bonito, gente, todas essas respostas, né? Quem não contribuiu na enquete que eu li aqui, pode contribuir aqui nos comentários. Como é que a doutrina espírita conforta você? Comenta aqui pra gente, vai ser com certeza muito bem-vindo para quem está aqui também, ler. E o seu França diz que acredito que o Espiritismo veio nos mostrar o caminho para que possamos compreender e aceitar as nossas experiências como caminho para o progresso. É isso, né, seu França? Sem revolta, né? A gente abandonar a revolta. Saber que todas as experiências vêm para o nosso bem, né? Nada é à toa. E ao mesmo tempo já ao aprender já sabemos que podemos já ir virando obreiros, né? E nos transformando e a cada dia, em onde quer que a gente seja colocado, podemos ali como ele fala ali no meio, né? Como obreiro aceita o trabalho que lhe assegurará o salário, né? Esse texto é muito lindo, é É muito muito lindo, é muito poético, né? muito poético. É mesmo. E a gente pode ficar aqui mais tempo falando a respeito do espírito da verdade, né? Do espírito de verdade e tal, mas é o tema da próxima semana. Então Ah, a gente vai seguir nesse tema, a gente vai conversar sobre essa revelação,
essa consolação, né, que Jesus nos traz, nos trouxe na sua vinda, né? Nunca nos abandonou. Esteve Uhum. aqui, encarnado entre nós, né? Já nos acompanhava de muito, 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 muito antes, preparou a nossa casa, esteve entre nós, retornou para acompanhar, né? Toda uma falange que nos trouxe a codificação espírita, segue conosco e seguirá até que a gente não precise mais dele. Até que a gente se gradue nessa universidade aí que o Guilherme está trazendo para a gente dos obreiros e possamos nós ajudar muitos outros que estão vindo. Sim, exato. Então, queridos, muito obrigada pela presença de todos nessa noite. Gui, que delícia conversar contigo, que seja a primeira de muitas participações Pois é, suas aqui no vamos Evangelho no Lar, viu? começar. Obrigada de novo. Gente, Valeu. vamos para a nossa prece final, então. Convido a todos para a gente se colocar, então, né? Se manter em comunhão com a espiritualidade amiga. Aqueles que ainda não fazem o Evangelho no Lar, fica novamente o convite, né? Que a gente possa estabelecer esses momentos de proximidade com a espiritualidade na nossa casa, para nosso benefício e benefício daqueles que moram com a gente, daqueles que moram na vizinhança, né? Que a gente transforme nosso lar nesse ponto de luz para a espiritualidade atuar também. A Vanessa está dizendo que bênção esse evangelho. É mesmo, Vanessa, concordo. É uma bênção mesmo a nossa semana, né? Esse domingo à noite já embalando a gente para a semana do Natal, para a semana em que a gente está mais conectado, né, com as boas vibrações, com a lembrança a respeito dessa vinda de Jesus para conviver com a gente se sinta próximo dele todos os dias, né? E estaremos juntos no domingo que vem, tá? No dia do Natal estaremos juntos aqui também, tá? Espero por vocês. Então vamos todos agradecer nosso Pai amoroso, nosso Criador, justo e bom, que nos concede tantas oportunidades, que nos dá a vida, que nos dá a imortalidade, que permite que estejamos experienciando essa vida aqui encarnados, para que possamos avançar na nossa jornada, no nosso progresso, entrando em paz com a nossa consciência, resgatando débitos e construindo a nossa casa mental, as nossas fortalezas, construindo esse lugar que vamos habitar por toda a eternidade. Que seja um lugar de luz, de amor, que possamos transformar as nossas vidas, as vidas daqueles que cruzam o nosso caminho, que possamos sentir a presença de Jesus todos os dias, ao nosso lado, onde Ele sempre esteve. Uma semana abençoada a todos, muita luz, muitas bênçãos, e até semana que vem. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada, obrigada Denise, obrigada Aurélio, sempre bom ter você com a gente, viu? Rosângela, Pati, querida, tudo de bom para vocês e até semana que vem. Obrigada de novo, Gui. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Tchau.